Primeiro poder, escuridão, aquilo que esquecemos. Se eu pudesse recomeçar do início, recomeçaria com o mais invisível. Os fios na rede de nosso ecossistema que raramente são nomeados, muito menos reverenciados. Começaria listando os nomes das árvores, as flores, as sementes que transportam a luz que nos dá a vida, porque foi disso que nós nos esquecemos. É o lugar aonde a nossa reverência ainda não chegou. Começaria com incenso e mirra, com as árvores boswellia e comífora que os produzem. Iniciaria com a abelha e o néctar doce essencial com que ela se alimenta. Eu começaria primeiro com o que passa despercebido, o que nós não percebemos ser o mais sagrado em nós. Iniciaria com os nomes de todos os que excluímos, das crianças de rua, dos milhões morrendo de fome devagar em plena luz do dia, com os marginais, os próscritos. Começaria com cada um de nós que pensa que não merece amor por simplesmente ser como é. Diria cada um de seus nomes, cada um de nossos nomes, os que foram transformados em objetos, os que foram violados, os que tiveram de sobreviver abandonando por completo o corpo. Eu listaria os nomes de todas as mães que conheceram a alegria indizível de, aos poucos, tricotar a vida dentro de si, de trazer a vida da escuridão para a luz. As mães que não sabem mais onde está o seu coração, agora que ele também está fora delas. As mães que nos lembram, independentemente de quem somos, de que nosso primeiro país foi o corpo de uma mulher, e nosso primeiro elemento foi a água, e de que nossa primeira realidade foi a escuridão. Se eu pudesse escrever o início, ele não estaria na luz, estaria no ventre, no escuro, em uma caverna, em um ovo. Seria nomear tudo que foi deixado de fora do que é sagrado, o sangue, o corpo. Nada real ou imaginado já aconteceu sem ele. Poderia começar de novo, instalaria um altar dentro de mim. Colocaria o objeto mais sagrado dentro dele, meu próprio coração. Se eu pudesse começar de novo, saberia que a única catedral que já precisei encontrar, entrar, voltar a ela de novo e de novo, é esse eremitério humilde e vermelho. Esse espaço místico que contém todas as respostas. Eu começaria de novo dentro de meu coração. E viveria assim, falando a partir dele. Se eu pudesse começar tudo de novo, começaria com ela. Listaria todos os seus nomes primeiro, como uma introdução, uma linhagem esquecida. Inanã, Enheduanna, Isis, Kuanin, Mielshan, Mãe Maria, Saracali, Tecla, Perpétua, Joana d'Arc, Marguerite Porete. Iniciaria com a outra metade oculta da história, as vozes que foram enterradas em desertos e cavernas, as que foram queimadas na estaca, as que foram tão ameaçadas porque ouvi-las significaria deixar o nosso amor chegar aonde ele nunca esteve antes. Para todos nós, para toda a criação, para o menor entre nós, para as árvores e as flores, para a abelha que as alimenta, para o incenso e a mirra, para o latido e a sujeira, para a terra em si onde a palavra foi dita pela primeira vez. Se eu pudesse começar de novo, seria com o amor dela, porque é o que foi esquecido. É o que nós precisamos lembrar mais, que ela pôde ouvi-lo, encontrá-lo a partir do interior do próprio coração. Que ela tinha tanto a nos ensinar, que o seu amor por ele a ensinou. Eu começaria com o seu amor porque ele foi a ponte. Essa é a ponte. É como mudamos a história do que significa ser humano daqui para frente. Nós ouvimos a partir dela, nós ouvimos as palavras dela sobre o que o seu amor tornou possível. Se eu pudesse começar de novo, seria na escuridão. E, na escuridão, tudo que veríamos seria uma mão se estendendo de repente em nossa direção. E o convite seria aterrorizante. Ver essa mão iria compelir o nosso coração a começar a bater,
de forma rápida e audível. O medo vem da sensação de perda de controle. Nós queremos ir embora e queremos ficar em igual medida. Queremos saber o que pode acontecer em seguida e que tudo permaneça exatamente o mesmo. Pegar essa mão é uma escolha de rendição, rendendo-se a tudo isso. Todo o medo, a mágoa, a raiva e o ego que a criou. Se eu pudesse começar de novo, eu faria com Maria Madalena, porque ela é aquela que lembra dele, o Cristo que conheço pelo coração. O cristianismo que ainda não tentamos. Depois, Pedro disse a ele: Você tem explicado cada tópico para nós. Diga-nos outra coisa. Qual é o pecado do mundo? O Salvador respondeu: Não existe o pecado. Maria 3:1-3. Não tenho certeza sobre o que esperava quando fui pela primeira vez à igreja quando era menina. Sim, eu sei. Esperava que o lado de fora fosse como o lado de dentro. Queria que o enorme, indizível amor que eu sentia em meu íntimo fosse visto ou testemunhado fora de mim. Naquela época, antes de me sentir separada dele, existia essa expansão ampla de amor dentro de mim, como meu próprio oceano particular. Então, acho que eu esperava que a igreja fosse esse lugar onde todos se voltam e cumprimentam uns aos outros de um oceano a outro. Seu eu mais íntimo bem lá na superfície, seu mundo interior subindo das profundezas para respirar ar fresco. Um lugar onde nós podemos dependurar as nossas máscaras à porta e simplesmente ajudar uns aos outros a sermos humanos. Um lugar que me lembrasse de como estar aqui nesse mundo sem esquecer a parte de mim que não é dele. Mas não foi assim. Eu não sou cristã, embora tenha me batizado muitas vezes, como profetisa turca feroz do século I, Tekla, que foi recusada por Paulo quando lhe disse que estava pronta para ser batizada. Ela lhe disse: Apenas dê-me o selo de Cristo e nenhum julgamento me tocará. Mas Paulo não pensou que Tekla estivesse preparada. Disse-lhe que fosse paciente. Tekla conhecia o próprio coração. É por isso que a amo. E em vez de esperar, ela cortou os cabelos e batizou a si mesma. Não tive conhecimento a respeito de Tekla até ser uma jovem adulta no seminário, onde aprendi que os atos de Paulo e Tekla datam de 70 depois de Cristo, que os torna tão antigos quanto quaisquer dos evangelhos do Novo Testamento. Esse foi o início de minha educação, ou minha reeducação, de que aquilo que eu buscava existia dentro do cristianismo, mas não pertencia a ele. Tekla não foi lembrada como a primeira profetisa. A sua história não estabeleceu o precedente para a voz das mulheres na hierarquia da igreja. Ela estava repleta de uma verdade para a qual não estávamos prontos na época, pois Tekla encontrou a salvação dentro de si. Voltaremos a falar sobre ela mais adiante. Os batismos em minha vida, que são na verdade apenas mergulhos estáticos, vieram como indicadores quando senti que expressava com mais fé o que existe em meu interior. Quando não mais nego ou silencio essa voz calma e modesta dentro de mim. Não sou cristã, mas preciso fazer essa distinção com frequência. Preciso deixar isso bem claro, para que ninguém pense que sou. Não fui criada como uma pessoa religiosa, e sim como uma feminista. Minha bisavó, a grande Merge, que era minúscula, mas tinha uma presença tão forte que parecia já estar em um aposento antes mesmo de entrar nele, era sufragista. Sussurrava comentários malucos para mim quando eu sentava no colo dela. Por exemplo, está tudo bem se você se tornar uma esposa e uma mãe, só garanta que seja paga por isso. Minha mãe Merge marchou pela lei dos direitos civis e pela emenda dos direitos iguais, e me ensinou a protestar pelos direitos das mulheres quando Roe versus Wade estava em risco de ser derrubado. Eu tinha 13 anos e minha irmã menor era só uma lourinha de 3 anos de idade. Sua camiseta Planejamento Familiar chegava aos joelhos. Eu segurava a mão dela quando uma mulher mais velha se aproximou de mim, segurando um pôster pró-vida com uma presilha de ferro.
Veio direto para mim, até ficarmos ombro a ombro de um modo incômodo. A mulher me odiava, sentiu ódio, era visceral. Quer dizer, ela odiava quem pensou que eu fosse. Tinha tanta raiva quando falava que pequenas gotículas de saliva caíram em meu rosto. Perguntou-me, quantos serão suficientes para você? Não fazia ideia do que ela estava me perguntando. Eu não estava lá porque pensava em algum dia fazer um aborto. Eu estava lá porque sabia que se algo sagrado de fato existisse, seria o relacionamento entre meu corpo e eu. Algo íntimo demais, que jamais poderia ser julgado ou controlado por qualquer outra pessoa além de mim. Sempre senti que teria de reescrever a história do cristianismo para me tornar parte dele oficialmente. Não, eu teria que girar o mundo ao contrário como super-homem quando Lois Lane morre e garantir que as pessoas recebessem a mensagem desde o início. Uma mensagem na qual passei a acreditar, de que nós não somos inerentemente pecadores ou indignos em qualquer sentido, e que não deveríamos sentir vergonha do quanto somos humanos ou com que frequência nós quebramos, perdemos a fé e cometemos equívocos amplamente desorientados. Quando fui à igreja pela primeira vez, ainda garotinha, e li a Bíblia, tive urticária. Não podia conciliar o feminismo em que eu tinha sido criada com a ideia de que Deus era um pai e a salvação só viria por meio de seu filho Jesus. E, portanto, os homens detinham esse direito exclusivo, sendo do mesmo sexo do pai, de falar em nome dele. O corpo nunca mente. E recebi uma mensagem retumbante escrita em erupções vermelhas por toda a pele de que esse era um sistema de crença que não combina com o que existe em meu interior. Então, deixei a igreja, fisicamente. Marchei para fora da primeira igreja unitária de Cleveland. Contudo, a crise, a raiva, bem como o amor ardente e desejo, eles me acompanharam. Passei meus anos no seminário buscando na história da igreja um momento em que as mulheres foram silenciadas, quando apareceram o primeiro Papa e todos esses cardeais vestindo vermelho, e por que uma papisa não pôde nem ser imaginada. Busquei as histórias e as vozes que tinham sido adaptadas, ou, no caso do Evangelho de Maria Madalena, despedaçada e enterrada. Lembro da primeira vez que liderei um retiro abordando o Evangelho de Maria e comecei com essa passagem. Não existe o pecado. Nós nos sentávamos em um círculo. Então eu pude ver a reação imediata. Cada rosto se iluminou, com uma dose igual de choque e empolgação. Não existe nada pecaminoso em essência em ser humano. Expliquei. Não existe nada de pecaminoso no corpo, ou no sexo, ou na sexualidade. Ser humano não é uma punição, ou algo que nós precisamos suportar ou transcender. Ser humano é o importante. O que não podemos esquecer é como a palavra para pecado é traduzida do grego, interpretando mal a nós mesmos e outros como apenas esse corpo. Nós somos este corpo, sim, e toda a humanidade furiosa que ele demanda. E também somos esta alma, somos ambos. Uma das mulheres no círculo, Ger, estava em lágrimas. Eu sabia, pelo que ela compartilhara durante o retiro, que era da Irlanda, criada como uma pessoa religiosa que fora abusada sexualmente quando criança. A amabilidade que irradiava dela fez com que eu ficasse apaixonada. Nunca esquecerei aquele raio de alegria saindo dos olhos de Ger. Em meio às lágrimas, como faróis ajustados para a alta luminosidade. Não consigo lembrar quando ela disse que a frase que repito aqui, se foi naquele retiro ou mais tarde, quando se juntou à minha comunidade espiritual, a Red Ladies, mas aquilo me atingiu porque não era a minha intenção quando comecei a falar sobre o Evangelho de Maria. Eu só queria compartilhar e discutir os ensinamentos de Maria Madalena, mas Ger disse, você me lembrou do Cristo que conheci antes de ir à igreja. Para mim, encontrar a voz de Maria Madalena, o evangelho dela, foi como frequentar, por fim,
aquela igreja que eu imaginara que seria quando criança. Um local onde não estávamos tentando ser melhores do que ninguém, ou melhor do que você é naquele momento. Todo mundo, independentemente de quem sejamos, e tudo mais estão incluídos, em especial o corpo. Eu não sou cristã. Contudo, recentemente, deparei-me com uma citação do filósofo inglês e teólogo leigo G.K. Chesterton, que resume aquilo em que passei a acreditar. O cristianismo não é um fracasso. Ele apenas ainda não foi tentado. Assim, não sou cristã. Ou, se eu for, é um cristianismo que nós ainda não tentamos. Um que inclui Maria Madalena. É o cristianismo que existiu antes da igreja. É a igreja cujas portas foram arrancadas dos gozos. É um cristianismo que inclui todos os que foram deixados de fora. Como uma feminista vê um anjo. O Salvador respondeu: não existe o pecado. Pelo contrário, são vocês que criam o pecado quando agem de acordo com a natureza do adultério, que é chamado de pecado. Por essa razão, o bem veio entre vocês em busca do bem, que pertence a toda a natureza. Maria 3:5. Conta uma lenda que Maria Madalena era elevada 7 vezes por dia pelos anjos. Ela vivia em uma caverna no sul da França, onde escapara da perseguição depois que seu irmão Lázaro foi decapitado mais ao sul, em Marsella. Acredita-se que ela pregava, fazendo seu ministério na França nos anos posteriores à crucificação de Cristo. E nos últimos 30 anos de vida permaneceu nessa caverna, conhecida como La Sainte Baume, na qual os anjos a pegavam e transportavam para os picos da cordilheira, para o ar rarefeito onde as mensagens dela podiam ser ouvidas com mais clareza. Nas representações artísticas dessa lenda, Maria Madalena é segurada de maneira literal, física, por um grupo de anjos. Asas lhe envolvem o corpo e as mãos estão pressionadas contra o coração, com o olhar voltado para mais longe, para cima. Por exemplo, na pintura dessa lenda do artista renascentista italiano Giotto di Bondone, o corpo de Maria Madalena está coberto apenas pelo cabelo ruivo e longo. É erguido por 4 anjos, as mãos juntas em prece. Acredito que Maria era elevada 7 vezes por dia pelos anjos. Porém, também penso que nós compreendemos muito mal o que essa cena representa. Se pudermos encontrar nosso caminho de volta a essa lenda, na história de Maria Madalena, vendo-a com um novo sentido, percebendo com os olhos do coração, lembraremos da verdade que muitos de nós nos esquecemos. Lembraremos que a cena não é exclusiva de Maria Madalena. É a visão de um caminho possível para todos. Recordaremos que essa representação artística de Maria Madalena, na verdade, é uma imagem de uma transformação interior, do terreno muito real e formidável que nós podemos cruzar para saber quem somos de verdade. E nos lembraremos de que um anjo é apenas um pensamento que nos eleva para fora de nós mesmos, para fora dessas gaiolas que o ego preferiria que ficássemos dentro. Se você interromper a leitura aqui, se colocar esse livro de lado quando chegar ao fim da sentença, saiba que esta é a mensagem mais importante do Evangelho de Maria. Em essência, somos bons. Porém, se você ainda está comigo, saiba que essa bondade nunca poderá ser perdida. Talvez nos sintamos perdidos em relação a ela, contudo é uma verdade entrelaçada na tessitura de que nós somos é a nossa natureza. A bondade é a palavra que, na minha opinião, descreve a experiência de conhecer tal bondade inerente. É alma. Para mim, a palavra alma descreve aquele aspecto eterno do nosso ser, um aspecto que nos permite sentir que somos amados e experimentar sermos amor, e que nossa humanidade não é pecaminosa em essência, nem vergonhosa. Esse corpo humano é a oportunidade da alma de estar aqui.
Quando vejo uma pintura de seres alados vestidos com toga grega ou nus com halos dourados acima da cabeça, erguendo Maria Madalena, entendo isso como uma representação simbólica de uma transformação interior. Vejo a pintura como uma expressão artística de um momento muito íntimo, quando Maria escolhe o amor a partir de sua interioridade. Para mim, esses anjos que elevam Maria em muitas dessas pinturas estão, na verdade, encontrando-a no próprio coração dela, libertando-a do desespero ou da falta de perdão ou da inveja que a oprime e trazendo-a de volta, de novo, para o bem, para Deus. Anjos são os pensamentos, as memórias, a sensação de amor. São aqueles que vêm e nos tiramos da condição de perdidos dentro de nossa interioridade para vermos de novo, não com o ego, mas com o olhar do coração. O pecado no Evangelho de Maria não se refere a uma longa lista de leis morais ou religiosas. Não se trata de ação errada. O pecado é apenas esquecer a verdade e a realidade da alma e, depois, agir a partir desse estado de esquecimento. Portanto, o corpo humano, não é um pecador inato. Pecado é quando nós acreditamos que somos apenas esse corpo, essas necessidades insaciáveis, esses desejos e medos que o ego conjura. Pecado é um adultério, ou uma mistura ilegítima, um equívoco de tomar o ego pelo verdadeiro eu, em vez de lembrar que o verdadeiro eu é a alma. A alma vive no silêncio, na quietude com o qual precisamos nos encontrar em nosso interior, que pode torná-la difícil ouvir e encontrar. As palavras são as vestimentas prediletas do ego. As palavras são o modo como o ego respira e se alimenta. As chamas de pensamentos que começam a se repetir em nossa interioridade no instante em que acordamos. Nossa capacidade de enxergar a verdade que nós somos sem pecado, que nós somos bons, não tem nada a ver com os olhos. Então, por que 4 anjos e por que 7 vezes ao dia? Acredito que a percepção do bem requer prática. Penso que precisamos de ajuda para chegarmos àquele lugar acima das montanhas, na profundeza interior do coração, que nos lembra do que é o bem, em especial em um mundo ou no interior de um coração que foi esmagado e desde então está aos pedaços. Lucas 8:1-3 é a primeira passagem no Novo Testamento em que ouvimos o nome de Maria Madalena. Essa é a passagem que afirma que ela foi curada de 7 demônios. Porém, para mim, confirma a maestria de Maria Madalena sobre os 7 poderes descritos em seu Evangelho. A homilia 33 do Papa Gregório, com a interpretação de Maria como uma prostituta, se espalhou como a fofoca mais quente possível, como podemos imaginar, e ainda reina como verdade hoje. De acordo com a acadêmica de Harvard, doutora Karen King, a razão da popularidade da visão do Papa acerca de Maria, e porque ela prendeu a imaginação coletiva por quase 2 milênios, é que ela serviu aos primeiros pais da Igreja. Essa ficção resolveu 2 problemas ao mesmo tempo, ao minar tanto os ensinamentos associados a Maria e a capacidade das mulheres de assumirem papéis de liderança. E é o que ainda está em jogo com a visão de Maria. No século I ao XXI, a autoridade espiritual das mulheres dentro da Igreja foi duramente conquistada, combatida ou rejeitada sem nenhum escrúpulo. A última vez que Maria é mencionada no Novo Testamento é em João 20, quando Cristo se eleva da tumba vazia até ela para dizer o seu nome. Ela é quem tem os olhos que podem percebê-lo. Hermenêutica. Essa é uma palavra que mudou tudo para mim na escola de teologia e seminário. Significa, em teologia, as lentes que nós usamos para ler ou interpretar as Escrituras. O termo teológico para interpretar escrituras é exegese. Você usa certa lente hermenêutica ou interpretativa cada vez que traduz uma parte da escritura. Todos nós o fazemos.
o Papa Gregório fez. Quando leio a Escritura, eu a interpreto como uma hermenêutica feminista. Leio o texto a partir de uma perspectiva de que todos somos igualmente divinos e humanos. O que quero dizer com feminista? Uma citação que encontrei quando era uma feminista pré-adolescente, da poetisa e autoproclamada guerreira Audre Lorde, provocou esse intenso fluxo de fogo sagrado por todo o meu ser quando a li. Eu não sou livre enquanto qualquer mulher esteja presa, mesmo que seus grilhões sejam muito diferentes dos meus. O feminismo aqui não é real ou sem uma agenda divisionista, a não ser que ele se refira a todas as mulheres. E graças à obra seminal de Leila Ahmed, The Discourse of the Veil, sou uma feminista que acredita que cada mulher tem seu próprio critério quanto ao que significa ser livre. Não acredito que a liberdade é uniforme e parece a mesma para todo mundo. A liberdade é pessoal. Ahmed explica em Veil que as feministas ocidentais tentam libertar mulheres muçulmanas de usarem um véu sem perceber que, na verdade, para muitas mulheres muçulmanas, ele proporcionou uma liberdade que as mulheres feministas no Ocidente não poderiam avaliar. A verdadeira liberdade significa ter o poder de definir o que significa ser livre em nossas próprias vidas. A brilhante socióloga Patricia Hill Collins cunhou o termo intersetorialidade como a realidade de que todas as mulheres não são oprimidas de modo equivalente. Existem fatores de interseção que aumentam ou diminuem a quantidade de privilégio e poder que uma mulher vivencia dependendo de, por exemplo, sua raça, classe, posição econômica, sexualidade, nível de educação e nacionalidade. A não ser que minha espiritualidade seja intersetorial, é só opressão amenizada. Ser uma teóloga feminista, então, para mim significa que acredito que cada ser humano é em partes iguais ego e alma, e, portanto, merece os mesmos direitos. Acredito que causaria tanto dano se referir a Deus como mãe, quanto foi chamá-lo de pai por séculos incontáveis. O uso dos dois termos perpetua esse entendimento errado de que qualquer um de nós poderia ser maior ou menor do que o outro. É importante continuar expandindo a nossa hermenêutica, nossa visão do que é bom, ou Deus, ou o que é puro e sagrado, pois só assim, como explica o místico William Blake em O Casamento do Céu e do Inferno, se as portas da percepção fossem limpas, tudo apareceria como é, infinito. O mistério secreto de Curry Bell. O mistério que une dois seres é grande. Sem ele, o mundo não existiria. Evangelho de Felipe. Todos os anos, pelo menos uma vez, leio todo o livro, todas as 400 páginas dele, até chegar ao fim. A parte em Jane Eyre, quando Jane ouve a voz do Sr. Rochester como se estivesse no vento, como se vinda da interioridade dela. Aos 13 anos, no primeiro ano em que li a passagem, foi a ideia mais eletrizante e mágica, de que o amor, de vez em quando, nos dá acesso a poderes sobre-humanos que desafiam as leis do espaço e do tempo. Jane Eyre foi publicada em 1847 por Curry Bell, um pseudônimo que Charlotte Brontë usou para ocultar o fato de que era uma autora. O pai de Brontë, Patrick, era sacerdote e clérigo irlandês. Como mulher, é claro, ela não podia seguir seus passos, ou pelo menos não exatamente. As conotações e os comentários espirituais a respeito do cristianismo estão encadeados por todo o romance e desvelados por completo. Charlotte parece ter encontrado o caminho para pregar, com o uso de uma pena. Ela me ajudou a perceber que nem todos os ministros têm uma igreja, e que talvez as mulheres de fato nunca estiveram fora do púlpito.
apenas encontraram outros meios e significados. Existem muitas mulheres que nunca foram ordenadas ou reconhecidas como autoridade espiritual. Ainda assim, parece haver uma lei maior que ordena as vozes delas entre as mais sagradas. Ouça as palavras encharcadas de amor de Sojourner Truth, que se ergueu na Convenção dos Direitos das Mulheres em 1863 e imortalizou a sua voz pela verdade que ousou compartilhar. Aquele homenzinho de preto lá, apontando para um sacerdote. Ele diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens. Porque Cristo não era uma mulher. De onde veio o seu Cristo? De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Jane Eyre foi o primeiro livro entre muitos que li como escritura, porque meu corpo, em comichões, não conseguia segurar a Bíblia. Eu percebi que as mulheres que seriam ministras, sacerdotisas e bispas foram espalhadas por todo o canto, em todos os gêneros e em todos os lugares, tanto sagrados quanto seculares. Nossas vozes espirituais foram escondidas em plena luz do dia, em versão impressa, e em lugares onde nossas ideias de religião, de Cristo e Maria Madalena foram aceitas porque nós as passamos como ficção. Deixe-me montar a cena. Jane sofreu muito com a falta de amor na vida. Por toda a vida, seu amor, o Sr. Rochester, ela percebeu tarde demais, ele tinha uma primeira esposa, que vivia no sótão como uma mulher louca. Acredito que ela sofreu mais ainda, mas esse é o tema para outra obra-prima, com o título Vasto Mar de Sargassos. Os pais de Jane morreram de tifo quando ela era pequena. Portanto, Jane é criada pela tia, a senhora Sarah Head, que atormenta a menina tratando-a como um peso e amando seus 3 filhos na frente de Jane. Ainda assim, se recusando a também estender esse amor a ela. O único consolo de Jane é o amor que nutre pelos livros. O dia chega, contudo, em que Jane não suporta mais tal situação. Seu primo John batera nela e a menosprezara e humilhara muitas vezes. Ele, por fim, a golpeia com extrema força, jogando-a ao chão. Jane salta e vai para cima de John como um macaco selvagem e feroz. Com o nariz sangrando e chorando, John conta à senhora Head o que acontecera. Com raiva, a senhora Head ordena que Jane seja trancada no quarto vermelho. Esse é o quarto em que o tio da menina morrera. Jane bate os punhos contra a porta e implora para ser libertada. O quarto vermelho é onde ela, por fim, expressa toda a fúria e raiva por ser tão maltratada e tão mal compreendida. Ela grita, chora e, por fim, fica tão perturbada que desmaia. A tia a manda embora para Lowood, um internato severo para órfãs dirigido pelo sinistro Sr. Brooklehurst, que humilha Jane em seu primeiro dia, forçando-a a ficar em pé em uma cadeira com uma placa ao redor do pescoço, onde se lê: mentirosa. A única garotinha que lhe oferece um sorriso e mais tarde um pedaço de pão é a ruiva Ellen Burrs. Esse gesto em si é uma comunhão. Parece pequeno, mas para Jane é um banquete, por fim ter uma amiga verdadeira. Ela ensina a Jane que existe um mundo invisível, um reino de espíritos ao redor delas. E quando Ellen se vê à mercê da ética cristã, de vergonha e mortificação imposta pelo Sr. Brooklehurst, exigindo que o cabelo ruivo exuberante de Ellen seja cortado, Jane está lá para oferecer à amiga o mesmo amor e companheirismo verdadeiros. Jane corta o próprio cabelo em solidariedade a Ellen. Avançamos para a parte em que Jane é contratada como governanta em Thornfield Hall e pela primeira vez na vida conhece o amor. Encontra seu par, o Sr. Rochester, que a trata como sua igual. Eles se apaixonam loucamente e depois vem a separação. O fogo, a mulher louca no sótão, é revelada de forma drástica. No casamento, como a esposa de
do Sr. Rochester. Jane é salva pelo Sr. John e suas duas irmãs, que são o oposto do irmão e irmãs por quem ela foi atormentada enquanto crescia. Quando Jane chega à porta dessa família, ensopada e incapaz de proferir uma palavra sequer, por causa de um coração partido e de um colapso nervoso, eles a acolhem e cuidam dela até recuperar a saúde. E em contraste com o primo John, que batia nela e nunca demonstrou bondade, esse irmão redentor, Sr. John, um ministro, quer providenciar uma nova vida para Jane, uma vida de serviço. Depois de algum tempo juntos, Sr. John pede a ela que o acompanhe à Índia em uma missão cristã. Deseja se casar com ela. Jane considera aceitar a missão, mas se recusa a casar. E é quando acontece. Jane ouve o Sr. Rochester e sempre considerei significativo o fato de que começa com o coração dela. Tudo começa com a atenção atraída para o coração. Ele começa a bater mais rápido, a ponto de ela poder de repente ouvir alto as palpitações. Depois Jane diz que o coração ficou calmo, como esperando algo eletrizante passar através dele, como um choque elétrico. Jane descreve: olhos e ouvidos esperam enquanto a carne tremia em meus ossos. Jane, Jane, Jane. É isso que ela ouve, mas não sabe de onde veio. Só sabe que essa voz é a única que desejava ouvir. Jane chama pelo Sr. Rochester em voz alta, para que espere por ela. E, no mesmo instante, vai para o quarto rezar. Não como Sr. John reza. Charlotte Brontë ou Currer Bell relata, mas de um modo muito particular e tão eficiente quanto. E por causa desse momento, essa conexão mística que eles compartilham, Jane volta ao Sr. Rochester. Ele confirma que chamaram o nome dela 3 vezes, exatamente como Jane tinha ouvido. Quando o Evangelho de Felipe diz: o mistério que une 2 seres é grande, penso nessa cena de Jane Eyre. É um mistério como Jane o ouve, de tal distância, aparentemente de dentro de si. Como ela pode estar tão longe dele e ao mesmo tempo nunca tê-lo deixado? E isso me faz pensar em Cristo e Maria, em como nós subestimamos o mistério que os une, em como testemunhamos essa união em nós e nos outros o tempo todo. Penso na maneira como nós, aos poucos, adquirimos uma visão que pode perceber simplesmente quão sagrado é o amor humano e como ele pode se tornar a salvação do mundo. Talvez esse seja um ministério secreto de Currer Bell. Levítico com pantufas de coelhinho. Jesus disse: quando você faz dos 2 um, você se tornará filho da humanidade. E quando você diz: montanha, mova-se daqui, ela se moverá. Evangelho de Tomé. A senhora Van Klompenburg andava pela casa usando um avental e pantufas de coelhinho cor-de-rosa. Sussurrando, nos mostrou a cozinha, o quintal com um estranho jardim de pedras e depois nossos quartos. Minha amiga Shanna ficou no velho quarto do filho da senhora Van Klompenburg. O aposento exalava um leve cheiro de meias de ginástica e tinha paredes azul escuras, com uma triste cama de solteiro exígua. Fiquei arrepiada na hora, e pelo olhar no rosto de Shanna, ela também. Fiquei no velho quarto da filha, localizado no fim do corredor bege, coberto por um tapete felpudo. O cômodo tinha uma janela ampla, com vista para as montanhas de rocha vermelha à distância, e um edredom rosa macio estendido sobre uma cama de casal grande. Tentei controlar meu suspiro e alívio diante da visão do quarto e apenas sorri para a senhora Van Klompenburg, que também sorria para mim com um zelo ameaçador. Shanna e eu estávamos no último ano do ensino médio, participando de um estágio organizado por uma organização sem fins lucrativos que nos permitia sermos voluntárias na reserva Navarro, em Gallup, Novo México. Os Van Klompenburg foram nossos anfitriões durante o verão.
Nós nunca vivêramos fora de nossas casas seculares, então a leitura da Bíblia antes do jantar nos deixou completamente apavoradas. O Sr. Van Klompenburg pedira à esposa para ler uma passagem do Levítico para nós. Ela se levantou e leu com intenso fervor e empolgação as 76 coisas que são proibidas para os cristãos e qual a penalidade se forem feitas. Por exemplo, trazer um fogo não autorizado diante de Deus, Levítico 10:1. Deus, nesse caso, irá castigar você. Ou Levítico 18:22. Fazer sexo com um homem como se faz com uma mulher. Isso merece a morte. A senhora Van Klompenburg estava em pé na sala de jantar, com seu avental e pantufas de coelhinho, apregoando a lista de tudo o que jamais deve ser feito pelas pessoas com fé verdadeira. Bastou uma troca de olhares entre Shanna e eu para entendermos que ela se mudaria para o meu quarto. Toda manhã, sem exceção, eu acordava com o som de um pequeno panfleto lançado sobre a porta e escorregando pelo chão de madeira. Na primeira manhã, Shanna saiu da cama, deu uma olhada nele e disse: Jesus Cristo. Nós duas éramos de uma região do leste de Cleveland, com grande população judaica, então nenhuma de nós tinha sido exposta a uma intervenção venha para Jesus como essa. O panfleto tinha como título A Ponte para Jesus. Na capa havia o retrato de uma mulher com os braços erguidos, o rosto exibindo com clareza uma dor excruciante causada, assim parecia, pelas chamas furiosas ao redor dela. E no lado de dentro da cartilha, lemos a afirmação de que nós éramos pecadoras, mas rejubile-se porque nós só precisamos pedir pela salvação, reconhecendo Jesus Cristo como nosso Salvador. Assim seríamos salvas. Caso contrário, é a danação eterna em meio a gritos e chamas. Mensagem recebida. Gordon House era nosso guia pela reserva Navarro. Contaram-nos que ele estava aguardando julgamento por dirigir bêbado e por homicídio culposo em direção veicular. Nós não tínhamos ideia de que Gordon House fosse um nome conhecido no Novo México à época. O caso foi levado para a Suprema Corte. Nem imaginávamos que assistiríamos a um episódio de Dateline abordando o caso quando voltamos para casa no outono seguinte. O verão em que estivemos com ele foi o último que Gordon House passou na reserva antes de ser sentenciado a 22 anos de prisão. O acidente fatal acontecera no dia do Natal. Gordon testemunhou que bebera 7 cervejas naquela noite, mas que a confusão mental veio de uma enxaqueca, não do álcool. Ele apresentava um histórico médico de enxaquecas e se tratava com remédios tradicionais navarros. Na noite do acidente, encontraram o xamã. Pensou que estivesse na estrada de acesso, que corre paralela à interestadual e na direção oposta. Entretanto, seguiu pela estrada errada e bateu de frente com um carro, com uma família de missionários cristãos. O impacto matou a mãe e as 3 filhas pequenas. Gordon House foi o primeiro de sua família a ter um mestrado. Ele era veterano da Força Aérea e fora assistente social para a nação Navarro. Na época do acidente, era diretor da Casa da Esperança, que oferecia a adolescentes navarros aconselhamento quanto a abuso de substâncias. Gordon era profundamente respeitado em sua comunidade e o orgulho que o povo navarro tinha dele era palpável. Nossa temporada em Gallup, Novo México, pareceu algo assim. De manhã, Shanna e eu éramos lembradas da vida eterna ou da nação eterna que nos esperava e que tudo dependia de nossas escolhas. De nos arrependermos e irmos para Jesus ou continuarmos a viver em pecado. Também um pouco de ovos com uma porção de bacon. Depois, trabalhávamos como voluntários no abrigo de adolescentes para crianças navarros, cujos pais ou cuidadores estivessem em reabilitação por abuso de substâncias. As crianças nos chamavam de Bilagana. A palavra soava como se a tradução para o inglês fosse algo como garota bonita. Gordon me informou com um sorriso discreto que minha tradução estava incorreta.
Estávamos sendo chamadas de garotas brancas. Shana e eu, como voluntárias em geral, ouvíamos as crianças contarem histórias. A imaginação delas era tão vibrante. Quando mencionei isso a Gordon, ele explicou. Não existe palavra para imaginação em navarro. Um sonho, ou o que nós podemos imaginar, tem o mesmo peso do que acontece na vida real. Depois de trabalhar, Gordon nos buscava na casa dos Van Klompenburg e nos imergia em cultura navarro. Ele nos levou a lugares que os navarros consideram sagrados e aos locais das batalhas pavorosas quando os navarros perderam a luta para salvar a sua terra do povo americano. Nosso guia falou a respeito da geração perdida de crianças navarros tomadas de suas famílias e colocadas em internatos cristãos financiados pelo governo, onde não lhes permitiam falar a própria língua, onde foram abusadas e ensinadas a ter vergonha de quem eram. Gordon nos deixou participar de uma tenda de suor cerimonial e de uma dança da chuva tradicional. E foi a experiência de estar em um círculo sagrado que me ensinou a verdade espiritual mais básica. Não existe hierarquia no mundo espiritual. As pessoas com quem me sentei em um círculo na tenda de suor, com quem cantei, acendi sálvia, chorei e suei durante horas e horas, e as pessoas com quem dancei em um círculo da dança da chuva, com quem chamei os ancestrais, louvei a terra com as solas de nossos pés, eram todas desconhecidas, diferentes de mim. Ainda assim, foram esses desconhecidos que me levaram às lágrimas. Estranhos que amei enquanto roubava seus olhares no calor da tenda de suor, no frio desanimador da dança da chuva, porque eles me lembraram do que eu tinha esquecido. Estávamos todos conectados. Não existe hierarquia no mundo espiritual, existe apenas aquele círculo em que o primeiro se torna o último e o último se torna o primeiro. Quando você transforma os dois em um. Essa fala do Evangelho de Tomé significa para mim que quando você não está mais se separando de qualquer outra pessoa, quando não está mais fingindo, no fluxo constante de ideias que jorram pela mente, ser melhor ou, com mais frequência, pior do que os outros, então você é capaz de ver a conexão definitiva que existe entre nós. Para mim, quando você transforma dois em um, descreve em um estado interno que afeta cada relacionamento externo. Quando transforma o ego e a alma em um, não pode mais se separar dos outros. E isso é o que move montanhas. Ou, afirmando com mais profundidade, crenças praticamente imóveis, nós nos unificamos com o amor. Os Van Klompenburgs nos levaram para o aeroporto em Albuquerque no fim da nossa estada. Foram as 2 horas mais longas de minha jovem vida. Ainda vejo o olhar ardente de ansiedade e medo no rosto da senhora Van Klompenburg quando, do banco da frente, nos implorou para nos arrependermos. Seu costumeiro fervor por Jesus ficou ainda mais exaltado por causa da ideia equivocada de que Shana e eu dormíamos juntas por razões românticas, quando na verdade estávamos aterrorizadas com ela. Naquele momento, desejei dizer a ela tudo o que eu sentia queimando dentro de mim, desde que aquele primeiro panfleto foi enfiado pela porta do nosso quarto. Senti uma raiva bruta, aterrorizante ao testemunhar a hipocrisia de uma religião que vê a si tão acima e separada dos outros que pode justificar o genocídio. Mas senti que poderia me transformar em um dragão se abrisse a boca e não tinha certeza quando voltaria à forma humana. Era uma raiva que eu ainda não sabia como expressar, sem ao mesmo tempo ser consumida por ela. Nunca disse uma palavra à mulher, mas senti que essa pequena e mais verdadeira parte de mim gritava com a senhora Van Klompenburg e seu Jesus. Senti que podia ouvir o cerne do que eu acreditava ardentemente, como lama quente derretida dentro de mim, com um fervor evangélico idêntico ao dela. Parecia que eu tinha combinado seu nível de loucura com o meu, e isso soou mais ou menos assim. Eu sinto pena de você, que seu Deus seja tão pequeno, que seu Deus tenha um ego tão frágil.
ele nos mandará a todos para o inferno se não acreditarmos nele. E que seu Jesus ame apenas seus próprios seguidores, pessoas que renunciaram a tudo por ele, como algum líder de culto distorcido com fome de poder. Penso que vocês não entenderam nada. Vocês confundiram Deus com poder. Eu acho que seja lá o que Jesus tenha sido, ele trazia o amor. Acredito que Jesus tratava de um amor que é o oposto ao poder.